Olá a todos, aqui quem fala é o Eduardo. Hoje vamos falar de algas petecas, que são essas alguinhas que vocês estão vendo aí nas pedras, tá? Elas se reproduzem como qualquer outro tipo de alga, havendo disponibilidade de luz e nutrientes na água, elas acabam se afixando em pedras, plantas, no substrato de um modo geral. Ó, dá para ver que não importa o tipo de pedra, ela consegue se fixar bem. Tem uma lá no canto também que tá bem peluda. Essas aí são minhas amigas, as molinésias. E elas se multiplicam em aquários, tá? Que tem esse tipo de iluminação, tem plantas. E como dá pra ver, o meu aquário ele tá com a água bem cristalina, bem oxigenado, com uma temperatura boa, né? E a gente tem um sistema de filtragem muito eficiente aqui. A gente filtra praticamente 400 litros hora, o que é bastante para um aquário, né? Tendo em vista que o meu aquário tem 100 litros, então é como se filtrasse o aquário pelo menos 4 vezes em uma hora. Aqui eu já retirei a plantinha que a gente vai acabar fazendo a intervenção. Eu, a princípio, começo a olhar ela dentro da própria água do aquário, né? Eu retirei junto para ela não sofrer um grande impacto e nem muito estresse também. Os rizomas dela ficam assim para fora, tá? Então, não faz muito, não importa muito se eu estou manuseando ela fora do substrato, porque ocasionalmente ela já fica fora do substrato. Essa planta ela estava com uma infecção por plantas petecas, como é que eu posso dizer, bem na borda da folha, o que inviabilizava também que eu realizasse um esfregão com alguma esponja, né? Ou passasse alguma lâmina, alguma coisa assim. Como era na borda da planta, eu também não poderia cortar a borda de todas as folhas de toda a planta, porque aí também ocasionaria um estresse bem grande para ela. Aí eu vou avaliando, vou tentando tirar com o dedo as algas, né? Só que esse tipo de alga, tá? Ela se fixa de tal maneira que é muito difícil de tirar ela através de outro meio que não seja através de uma escovação ou até a utilização de algum produto químico, alguma coisa assim do gênero, tá? Então, o que que ocorre? Como ela é na borda da planta e eu não tenho como passar nada para retirar a princípio, o pessoal utiliza muito água oxigenada para limpar esse tipo de infestação de alga peteca. Existe um produto específico que facilita e muito, tá? Só que esse produto específico, agora eu não me recordo o nome, ele é, ele pode vir a ser tóxico para os peixes. E como eu tenho cerca de 22 peixes, eu não posso me arriscar a colocar alguma coisa tóxica, né, no aquário. Então eu vou tirando com as mãos mesmo, com os dedos, o que eu consigo, com a pinça, sabe? Até verificar que a parte de cima da planta também está um pouco comprometida, porque eu não sei se vai dar para ver, tem umas manchas mais escuras na folha, e isso aí é tudo alga. Ó, então eu vou tirando com o dedo, essa aí tava bem infestada, tadinha. E alguns peixes comem, tá? Eu tenho alguns no meu aquário ali que eles comem alga peteca. Já os outros, eles acabam por simplesmente ignorar a presença dela, até porque ela não faz nenhum mal para os peixes, tá? Inclusive, ela é até benéfica. Quando a gente sabe que um aquário ele tá bem quimicamente falando, é quando se torna propenso à propagação desse tipo de alga, porque ela se alimenta basicamente de nutrientes que sobram no substrato ou até a resto de alimento, fezes, essas coisas assim também ela se alimenta, mas prioritariamente ela se alimenta de outros elementos, tá? Ela não é uma alga que ela vai consumir as fezes dos peixes ou alguma coisa assim do gênero. Ela também pode consumir, mas ela prefere
Não é macronutrientes, ela prefere nutrientes que as plantas utilizam, tá? Até porque a alga é uma planta, né? Então, ela acaba se utilizando os mesmos nutrientes das plantas, inclusive da própria luz que a gente utiliza para as plantas, tá? Então, um jeito fácil de acabar com a alga peteca é deixar ela no escuro. Porém, como eu já limpei uma outra planta ali no aquário, e aí ela, que foi através da escovação, e ela acabou ficando bem destruidinha, coitada. E eu acabei por não escolher esse método para essa, porque essa aí é bem bonita. Então eu vou utilizar um método somente da retirada manual e vou aplicar um químico que eu vou mais adiante mostrar para vocês, que é o hipoclorito de sódio. A clorofina ou que boa ou água sanitária, tá? Naquela porção que a gente utiliza para lavar a planta mesmo, que a gente vai consumir ou se alimentar, que é de 1 colher para cada litro. Dá para ver que aí não tem 1 litro, né? Tem o quê? Meio litro de água. Mas eu utilizei mesmo assim 1 colher, mesmo sendo bem forte, tá? E o que ocorre? Como as plantas têm a raiz exposta, essa principalmente tem a raiz exposta, botar ela de molho na clorofina acaba por queimar ela, tá? Que nem aconteceu lá com a minha outra. A minha outra eu queimei, mas foi com água oxigenada, infelizmente. Queimou, não sei se foi por parte da escovação ou enfim. Uma coisa importante é sempre verificar se embaixo da folha também tem infestação de alga peteca, tá? Porque às vezes a luz no aquário é tão difusa que ela consegue se afixar até embaixo da planta para sugar os nutrientes, tanto da planta quanto da água, e ainda pegar uma luminosidade. E o aquário tem uma luminosidade boa, tá? Então, eu apliquei ali já a água sanitária, tô vendo aqui o que está acontecendo com as raízes, para ver se está direitinho, né? Deixei ali em média o quê? Olha, tem recomendação que é para deixar durante 1 minuto, tá? Eu, como sou meio exagerado, eu deixei 10 minutos. Por quê? Porque toda planta que é aquática, ela cria uma camada de, não é de sebo, mas é uma camada de viscosidade na folha, tá? E essa viscosidade na folha impede que às vezes algum agente químico que tu utilize para tratar a planta seja efetivo. Muitas vezes pode ser até microfilme de bactérias nitrificantes do próprio aquário que não fazem mal para a planta, não fazem nada. Mas eles formam um visgo na planta e esse visgo acaba impedindo que a gente consiga tratar a folha. Ah, aí já passou os 10 minutinhos, né? Eu estou analisando ali o que que eu vou fazer os próximos passos, porque como eu coloquei cloro nessa planta, eu não sei se de repente a folha absorveu ou alguma coisa assim do gênero. Eu tenho que tomar muito, mas muito cuidado para ter certeza que não vai afetar os outros peixes no meu aquário, também prejudicando de alguma outra forma a produção de bactérias nitrificantes, ou até mesmo essa planta acabar vindo morrer e virar alimento de bactérias, inclusive das próprias algas petecas, né? Que dá para ver que meu aquário tem algumas. Então, eu tenho muito cuidado com essa questão de não proliferar também as algas petecas, porque é uma coisa que é muito difícil de tu tratar sem que seja com a destruição. Ah, agora que eu estou aplicando a água sanitária, eu deixo separado nesse frasquinho, é porque como eu tenho muito pet aqui em casa, eu deixo trancado lá no setor de aquários. E aí acabo, para não misturar as coisas, deixando ele separado. Ó, é 1 colherinha que eu coloco para tratar essa plantinha. Ó, vamos ver. Mas, claro, tirar a planta para poder mexer, né? Já tem várias algas petecas ali embaixo na água do aquário. Dá pra ver que o rizoma dela tá bem bonito, né? Até com algumas pedras grudadas, assim. Essa planta, ela é bem bonita. Eu até dei sorte de comprar ela numa promoção, né, que eu peguei, acho que foi na Cobase que eu peguei essa aí. O ruim é que na Cobase sempre as coisas são assim, meio que
como é que eu posso dizer? Ruinzinho de negócio. No começo eu até tento ali não encostar muito o rizoma na clorofina, né? Mas aí, como o rizoma fica exposto, pode ser que tenha alga peteca também no próprio rizoma da planta. Claro, eu vou correr o risco de queimar a planta, a princípio, sim. Porque se ela não morrer com o cloro, ela vai morrer pelas algas petecas. Então, pelo menos seja por uma ação minha, né? Não por uma negligência. Ah, aqui eu deixo ela alguns minutinhos ali de cabeça para baixo, que é para pegar bem nas folhas. Porque esse tipo de folha que é côncava, às vezes ela deixa algumas bolhas de ar embaixo da folha que acabam não saindo, e aí o produto não pega, tá? Então também tem que ter cuidado disso aí. Olha, tentando deixar as raízes para fora, mas é que ela não para, né? Também. Ó. Tem que ter muito cuidado e delicadeza para não quebrar também os rizomas, né, da planta. Porque às vezes tu vai pegar uma fã, é uma planta, não sei o quê. Acaba quebrando. E qualquer fraturinha numa planta dessas de aquário pode gerar um foco de bactéria ou até de fungo. Eu até tenho uma aqui depois que eu posso até mostrar, que eu fiz também uma limpeza nela e como morreu algumas folhas, alguns rizomas, ela acabou virando comida de alga e comida de bactéria nitrificante. Justamente porque, por estar em decomposição, né? Vamos ver. Se eu deixar ela em pezinha, não vou conseguir, obviamente. Hum. Agora, parando pra pensar, eu acho que eu deixei ela uns 15 minutos de molho no clorofila. Porque só nesse pedaço aí, acho que foi uns 3 minutos e depois mais 10. É, foi uns 15 minutinhos que eu deixei ela. Tava tentando passar o dedo pra desfazer bolha de ar, que talvez tenha. É uma planta muito bonita. Terminado ali o banho de 10 minutinhos, que eu deixei ela de molho. Bora lavar bonita, né? Ah, ela deu até um brilhozinho, né? O rizoma continua durinho, não se amoleceu nem apodreceu. Aí eu tô enxaguando bem ela, porque como eu disse, como eu já tenho um aquário pré-estabelecido, né? Com bastante bactéria nitrificante e outras coisas, como peixes, enfim, eu não tenho, como é que eu posso dizer, medo de enxaguar para tirar o cloro. Seria preocupante se eu deixasse o cloro, né? E levar essa substância lá para o meu aquário. Aí foi aí que eu pensei que, talvez até por precaução, como ela tem muitos entroncamentos e tudo mais, até no próprio rizoma dela, de colocar ela num aquário que eu recém inaugurei aqui, que ele tem até um fertilizante da JBL, tá no meu vídeo anterior a esse, que é esse aqui, que é um aquário de destino que eu pensei em colocar ela. Ela tá bem bonita, tá com as cores bem vibrantes, o rizoma tá rígido como é o padrão que tem que ser. Eu tento fixar com essa pinça, só que acaba escapando porque o rizoma dela é bem fininho. Vai com a mão mesmo. Só que aí, claro, não é o recomendável, porque ela tem que ficar com isso exposto. Eu acabei atochando ela no chão mesmo, pra ela ficar e botando algumas pedrinhas. Por quê? Pelo menos até neutralizar. Esse aquário aí, antes de eu colocar ela, enquanto eu tava dando esse enxágue, eu coloquei alguns alcalis da Labicon, acredito que era, nesse aquário para deixar o aquário um pouco mais alcalino, porque como o cloro ele é ácido quando misturado com água, para ajudar a neutralizar também a questão da ação da clorofila, tanto no rizoma quanto nas folhas dela. Eu acho que funciona super bem, tá? Porque a princípio ela está aqui super bem vívida as cores. E aí já na própria aplicação dela no aquário ela continua bem vívida, bem bonita. Olha que belezura. E esse é o resultado após 24 horas da aplicação. Ela continua super bem.
Ali eu vi que tem alguns restos ou vestígios de alga peteca, que eu espero que faleçam logo, né? Para não contaminar esse aquário aqui, mas acredito que após o banho químico, duvido que tenha resistido ou pelo menos qualquer outro embrião. Essa aqui é a outra que eu consegui queimar praticamente todinha, olha, limpando as folhas dela. Aí acontece isso, ó, quando tu acaba matando como é que posso dizer, a parte da planta, ela acaba sendo tomada por fungos, ó, parece um véuzinho que tem ali isso que vai ser um rizoma dela, acabou não resistindo. Ó, ali também, ali perto das folhas, ó, como se tivesse mofadinho, sabe? É tudo que eu não quero pra essa nossa outra amiga aqui.